justificado pelo sangue de Jesus, que venceu a morte, e assim como ele venceu, você também vencerá. Então diga: eu sou filho, eu sou escolhido. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Eu sou quem
mesmo que pareça que você está sozinho, você não está. Circunstâncias elas vêm para nos entristecer, para nos abalar, mas a palavra do Senhor nos garante que nós podemos confiar em nosso Deus. E nesse eterno amor não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Você não será. Seremos abalados. Seremos abalados. Eu creio em Ti, Seremos em fé. Se exércitos se querem contra nós, Só o que acontecer? não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A Bíblia diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido pelo poder da palavra do nosso Deus. Nós seguimos confiando no Deus que vive, Ele vive eternamente. Aleluia! Então escute o que vai acontecer. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Aleluia! Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais uma vez, seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso
Você não será envergonhado. Você não será destruído. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode levantar as suas mãos e declarar comigo? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Quero chamar a nossa bispa que orará pelo bispo. Bispo Paulo, por favor. Pai do Senhor, podemos ficar de pé, queridos, para a gente orar pelo nosso bispo, portador da palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, cuja presença estamos nessa noite, agradecidos ao Senhor por tantas bênçãos derramadas. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor visite cada coração, cada mente. Cuida desse ambiente para que nenhum ataque frontal de Satanás venha sobre a igreja, sobre a mente, querendo roubar a Tua palavra. Também o Teu Filho como canal de bênção, que será, Senhor, o transmissor dessa palavra tão poderosa, que ela venha edificar, consolar e confortar. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém, graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, eu gostaria de já ler o texto da palavra de Deus e pedir para vocês se assentarem. Abacuque, capítulo 1, e versículos 1 a 4. O tema que Deus colocou no meu coração nessa noite é: por que Deus permite o sofrimento? É uma pergunta que todos nós fazemos. Por que o ímpio continua prosperando e o justo sofre? Por que há calamidades acontecendo na terra e parece que Deus não move suas mãos para fazer nada? Porque eu preciso saber destas coisas. Eu preciso conhecer sobre isso, irmão, para que a minha fé não seja debilitada. E também eu não culpe a Deus por coisas que Ele não é culpado. Então, juntos, lendo o texto, aqui, Abacuque chora e sofre, porque Judá foi levado para a mão dos caldeus. E ele se pergunta, ele faz algumas perguntas que nós fazemos em nossa época. E eu não sei como alguns ainda dizem que a Bíblia não é atualizada, né? Dá uma olhada aqui. O peso que viu o profeta Abacuque. Ele pergunta: Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a injustiça, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, pedimos ao Senhor que nessa noite abra o nosso coração para nós entendermos certas coisas que não compreendemos. Espírito Santo, fala conosco hoje, para que a nossa fé seja mais fortalecida e possamos compreender os seus projetos. Glória a Deus. Amém e amém. Os irmãos tomem assento, por favor. Preste bem atenção naquilo que eu vou falar, que eu comecei a preparar isso há 2 semanas. O Senhor inquietou meu coração
e eu fui muito atacado pelo inferno. Foi um bombardeio na minha saúde, foi um bombardeio em tantas áreas esses últimos dias, para que eu não estivesse aqui pregando a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus que quando isso acontece é porque eu tenho certeza que realmente é a palavra de Deus, amém? Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Estou relendo o texto numa outra versão. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu me não atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que tolera a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte, por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Veja uma história que eu li de um acontecimento com um povo. Dizia assim: depois de uma batalha terrível, de um país afligido pela guerra, os milhares de civis mortos, mulheres e crianças, foram enterrados numa vala comum, cercada de cruzes, e em cada cruz havia uma inscrição. Por quê? Por quê? E é essa pergunta que permeia os nossos corações quando algum ente querido morre, quando alguma coisa acontece com alguém que a gente ama, quando um bandido que mata tanta gente não morre, mas um justo é atingido por uma bala. Nós perguntamos por quê? Por que Deus deixou? E nós ouvimos pessoas sem conhecimento dizer: foi porque Deus quis assim. E quando a gente ouve isso, ao invés da nossa fé ser edificada, parece que há uma perturbação em nosso espírito, e a gente começa a duvidar do amor de Deus. E tudo isso é uma estratégia do inferno. Às vezes, essa é uma pergunta mais dolorosa. As pessoas fazem essa pergunta com tristeza quando a guerra, um desastre natural, uma doença, um crime, tiram a vida de seus entes inocentes, quando os destroem as suas casas e de outras maneiras lhe causam sofrimento indescritíveis. Elas só querem saber por que sofrem tais tragédias. As pessoas querem entender o porquê. Olhe para o seu irmão e diga a ele: por que, irmão? Eu acredito que quantos de vocês não têm perguntas? Nós perdemos entes queridos nessa pandemia, e a pergunta foi: por quê? Pessoas que ficaram doentes são pessoas boas. Por quê? Um acidente, uma enfermidade que você não imagina que viria. Por que, Deus? Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos questionam a Deus com perguntas que têm sido consideradas como sem respostas. Foi Deus quem causou o sofrimento no mundo? É uma pergunta. Que questão surgiu no jardim do Éden que gerou tanto sofrimento? Como Deus vai desfazer os efeitos do sofrimento humano? Qual é a resposta para tantas perguntas? Espero que esta reflexão bíblica nesta noite possa trazer paz e tranquilidade ao seu coração. Olhe para o teu irmão e diga: Deus em todo o tempo está cuidando de você. Oh, será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele está conosco. Glória a Deus. Será errado fazer essa pergunta? Por que, Deus? Por que tanto sofrimento? Algumas pessoas temem que fazer essa pergunta ou significa falta de fé, ou significa desrespeito para com Deus. E ao ler a Bíblia, veremos que pessoas fiéis e tementes a Deus
também fizeram estas perguntas. E é o caso de Abacuque. Abacuque faz essa pergunta: por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Quando Abacuque fez essa pergunta para Deus, será que Deus repreendeu o profeta por ter feito esta pergunta? Sim ou não? Claro que não. Em vez disso, Deus registrou as palavras sinceras de Abacuque nas Sagradas Escrituras. Elas ficaram registradas aí para que você pudesse ler hoje. Deus também ajudou Abacuque a entender os assuntos e a aumentar a sua fé. Deus deseja fazer o mesmo com você nessa noite. Amém? Outros homens de Deus questionaram a Deus por tantos sofrimentos e injustiças. É o caso do Salmo 73, você tem que anotar aí, e tem que ler esse Salmo 73 de Asaf. Asaf foi um dos salmistas, foi um dos homens que escreveram salmos também. E Asaf, ao ver a prosperidade do ímpio e o sofrimento que geram, ficou indignado e disse a Deus em oração. Salmo 73 e os versículos 13, 14, 16 e 17. Em casa você lê tudo e você vai ver como a Bíblia é atualizada. Ele diz: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter minhas mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao seu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Olhe para o seu irmão e diga: a igreja é um canal de ensino da palavra de Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Nesta noite, aplauda o Senhor, Ele merece o louvor e a glória. Às vezes, ao olharmos para o sofrimento do mundo e a prosperidade daqueles que não temem a Deus, nos faz perguntar: por que Deus? Por que Deus? Lembre-se, a Bíblia ensina que Deus é aquele que em todo o tempo cuida de nós. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Aleluia! Glória a Deus! Muito mais do que qualquer ser humano, Deus odeia a perversidade e o sofrimento. Veja o que diz Lamentações 3,33: afinal não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Se não é da vontade de Deus, então surge a pergunta: então por que há tanto sofrimento no mundo? Que razões às vezes são dadas para explicar o sofrimento humano? E o que a Bíblia ensina a respeito disso? Pessoas de várias religiões recorrem aos seus líderes, instrutores religiosos, para saber por que existe tanto sofrimento. E olha a resposta que se vem de tanta gente que talvez não conheça Deus e não conheça a Bíblia. A resposta é essa: é que o sofrimento é da vontade de Deus. Você está sofrendo, meu irmão, porque Deus quer. Quanta gente já ouviu isso? Isso te fortalece ou te joga para baixo? Vocês estão vendo só? Que interessante. Também que Deus há muito tempo determinou que tudo que iria acontecer, incluindo tragédias. Deus incluiu tudo que ia acontecer, inclusive as tragédias que iam acontecer, não é? E aí a gente precisa pensar um pouquinho. Ele incluiu isso ou ele relatou o que iria acontecer pelas causas que eu vou explicar? Muitos são informados de que os caminhos de Deus são misteriosos,
ou que ele causa a morte de pessoas e até mesmo de crianças para tê-las junto de si no céu. Outros dizem, tudo isso é da vontade de Deus. E a pergunta é, isso será mesmo? Será que Deus tem prazer em ver os seus filhos sofrer? Alguém aqui tem prazer em ver o seu filho sofrer? Uma mãe tem prazer em ver o seu filho sofrer? Esses dias mandaram no WhatsApp uma oração pelo menino perdido, e logo em seguida veio a resposta que acharam um menino morto. Que dor, irmão! Como explicar isso para uma mãe? Como explicar isso para um pai? E dizer, é assim mesmo, viu? Foi da vontade de Deus. Eu acho que Deus está lá no céu dizendo assim, seu miserável, você está lutando contra mim? Você está a meu favor ou contra mim? O que a Bíblia diz a esse respeito? Jó 34:10 diz, o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal, o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a Bíblia diz que aparecerão líderes conforme os ensinos do seu próprio coração e arrastarão muitos, porque as pessoas hoje querem ver movimento, as pessoas hoje querem ver um pastor entrar com uma Mercedes, com uma Land Rover, né? Lá no meio com um carrão da época, próspero, bonito, aí o povo corre. Alguns líderes conhecidos em São Paulo têm ensinado erroneamente que Deus criou os seres humanos e os abandonou à sua própria sorte, e essa teologia chama-se deísmo. Então o deísmo é pura mentira, é um ensino diabólico. Esse ensinamento herético, o que é que ele faz? Ele faz você pensar que Deus te abandonou à sua própria sorte, enquanto eu vejo nas Escrituras o meu Jesus, o teu Jesus dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Diga ao seu irmão, Jesus está com você até o fim da sua vida. Mais uma vez, Jesus está com você até o fim da sua vida. Diga, e no fim da sua vida, é você que estará com Ele. Eita Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Agora vocês sabem porque as pessoas cometem o erro de culpar a Deus por tudo que acontece no mundo, por todo o sofrimento. Em muitos casos elas culpam a Deus, porque pensam que Ele seja o verdadeiro governante deste mundo. Elas não conhecem uma verdade bíblica simples, porém muito importante. Esta verdade está no capítulo 3 do livro de Gênesis. Você pode abrir, não é? Gênesis aí, já já nós vamos falar. Deus criou o homem e pôs o governo do homem nas suas mãos. Deus deu o domínio da terra para o homem. Quem crê nisso? Amém? Está escrito. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse, e domine, repita comigo, e domine. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Acontece que o diabo enganou o homem e tomou o governo dele. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 14, depois vocês vão ler Gênesis 3, 1 a 14. Através da desobediência, o homem enganado pelo diabo sai da posição de dominador para a posição de dominado. Sai da posição de governador para a posição de governado. Você já ouviu uma música aí no mundo que diz está tudo dominado? O sofrimento teve início com o pecado. Deus não é culpado pelo sofrimento do ser humano, você vai entender o porquê. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19, diz assim, a mulher disse, depois
que o homem desobedece a Deus junto com a mulher e faz o que Deus não queria que eles fizessem, então Deus agora vai conversar com o homem e com a mulher e diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Não é Deus que está gerando essa dor, isso é consequência deles rejeitarem o governo de Deus e aceitarem o governo do diabo. Já vou mostrar para vocês. E o teu desejo será para o teu marido e ele te Lá no Éden ninguém era dominado, irmão. Homem e mulher estavam à mesma altura. Graças a Deus que Jesus ainda deu um jeito, ainda puxou a mulher um pouquinho, mas ela ainda não está na posição dela, na posição que ela deve estar. Ela ainda está subjugada ao homem. Esses dias eu estava pregando num lugar e o pastor falou comigo: bispo, nós precisamos que as mulheres nos ajudem no púlpito. E eu disse: por quê? Porque a fala que vai daqui para lá é 100% masculina e nunca atende às necessidades das mulheres na igreja. Eu falei: meu Deus, uau! Versículo de número 17, fala que a mulher teria dor primeiro com a sua conceição, com o parto. Então a cesariana foi uma forma de o homem diminuir a dor da mulher. Versículo 17, e Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. O que ele disse? Maldita é a terra. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não é Deus que está amaldiçoando, porque quando a pessoa sai de Deus se torna maldita, porque Deus é a fonte da bênção. Entendeu? Não é Deus que está dizendo: eu vou te amaldiçoar agora. Não, você só encontra bênção em mim. Só em mim você tem vida, só em mim você tem saúde, só em mim você tem alegria. Quando você se afasta de mim, você vai para a maldição, você vai para a escuridão. Então Deus diz para o homem agora, diz para ele: olha, a terra é maldita por sua causa. Deus disse: não é por minha causa, é por tua causa. Depois ele diz: com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Eu não estou falando de sofrimento, irmão. Ou não é sofrido ter que acordar todo dia de madrugada, pegar um ônibus lotado, metrô lotado, aguentar um chefe tirano em cima de você, acabando com a sua vida psicológica, e qualquer coisa, ou vai embora, eu vou te mandar embora, ou você faz, ou você está na rua. Será que essa era a vontade de Deus? Não, agora com dor comerás dela todos os dias da sua vida, meu irmão. Versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá. Alguém já pisou em espinho aqui? Já andou no meio de plantação de espinho, irmão? É gostoso, não é, pisar no espinho? Não é não, irmão? Pensei que fosse gostoso pisar no espinho. E comerás a erva do campo. Comia frutas, comia de um jardim maravilhoso, agora vai comer capim. Talvez por isso que apareceu essa expressão, né? Vai comer capim. 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que é uma locução subordinativa, temporal, te tornes a terra. Até quando o sofrimento vai durar, irmão? Está escrito na sua Bíblia aí. Até quando? Vai, igreja, por favor, me ajuda. Até quando? Até você morrer, querido. O sofrimento estará sobre essa terra até morrermos. E se Jesus não tivesse morrido por nós, nós sairíamos de um sofrimento para entrar num outro sofrimento eterno. Mas Jesus mudou a nossa sorte depois, glória a Deus, mudou agora, é claro, e vai mudar a nossa sorte ainda depois, para sempre. Calma aí, fala para o teu irmão: calma, irmão, o bicho está explicando ainda. Até
que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso significa que o sofrimento nos acompanhará até o final das nossas vidas. Mas Jesus disse assim: não temas, glória a Deus. Várias vezes, 366 vezes na Bíblia: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas para cada dia seu. Diga para o irmão, 366 vezes tem a palavra não temas na Bíblia. Tem um para o ano bissexto. E a Bíblia não é atualizada, irmão, glória a Deus. Cada vez que você acorda, o Senhor diz: não temas, não tenha medo. Você acorda, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, oh glória. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Quando nós passarmos para outra vida, cessará todo sofrimento. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versículos 1 a 5, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí, meu irmão, e aí fortalece, glória a Deus, e dá força para a nossa fé, quando ele diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olhe para o teu irmão e diga: aguenta, irmão, um pouquinho mais. Jesus disse: um poucochinho só, um poucochinho que há de vir virá, não tardará. Aleluia. Versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O diabo quer destruir a veracidade das Escrituras. O diabo quer destruir as verdades da palavra de Deus. O povo judeu quase foi exterminado. Sabe por quê? Porque eles queriam dizer: para que continuar com o livro de um povo que não existe mais? Mas Deus disse: por causa da minha palavra, ó Israel, vocês subsistirão aos meios das provas, das lutas, de toda a guerra que eles passaram. Você chega lá em Israel, tem um povo de Deus adorando a Deus, esperando o Senhor voltar. Aleluia. Precisamos entender que o verdadeiro governante desse mundo é o diabo. Se você não sabia disso, meu irmão, eu vou ficar boquiaberto aqui. Está escrito na Bíblia, 1 João 5,19, Almeida, revista e corrigida, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Já 1 João 5,19, na versão atualizada, porque quem atualiza a Bíblia, sabe quem é? É a instituição que nós temos da Sociedade Bíblica do Brasil. São eles, junto com as grandes universidades, que à medida em que o tempo passa e as palavras mudam, eles adequam sem perder o sentido bíblico. Então a Bíblia, na linguagem de hoje, do mesmo versículo, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está debaixo do poder do maligno. Vocês sabem que tem aí de 12 a 15 pessoas que são demoníacas, donas do mundo. São eles que controlam o mundo para descaracterizar Deus do mundo e acabar com a Bíblia. Jesus veio para quê, irmão? Jesus veio, uma notícia boa para você: Jesus veio para destruir as obras do diabo. Oh glória, será que Jesus merece uma salva de palmas? Aleluia, glória a Deus.
Ele veio para destruir as obras do diabo, glória a Deus. E como é que ele destrói as obras do diabo? Ele destrói as obras do diabo à medida que as pessoas creiam nele e o aceitem como o único e suficiente Salvador. E quando eles dizem isso, eu te recebo como meu Salvador, eles estão querendo dizer, eu saio debaixo do governo do diabo e passo a estar debaixo do governo de Jesus Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Vocês sabiam? Tem gente que não crê em ET. Olha para o irmão que está do seu lado aí. É um ET, irmão, é ET. Está na Bíblia. Como assim? Jesus disse, vocês não são deste mundo. Quem não é desse mundo é o quê? Eu me alegro em saber que nós não somos desse mundo, estamos só de passagem, irmão. A dor vai passar, a luta vai passar, a aflição vai passar, um pouquinho de tempo, irmão, suporte um pouquinho mais, e o que há de vir virá, não tardará. Jesus está voltando para vir nos buscar, logo tudo isso passará. Olhe para o teu irmão e diga, aguenta firme, irmão, vai passar. Ele não acreditou nisso ainda, diga de novo, vai passar. Você pode aplaudir a Jesus por isso? A saída, a única saída está em Jesus, não há outra saída, irmão. Está escrito isso em João 15:5. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Eita Deus, aleluia. Se Satanás está no governo do mundo, logo o sofrimento no mundo reflete a personalidade de seu governante, o diabo. A Bíblia diz claramente, o mundo inteiro está no poder do maligno, 1 João 5,19. Este mundo reflete a personalidade da criatura espiritual invisível, que está enganando toda a terra. A cada dia que passa, parece que a gente fica mais incrédulo para as coisas do mundo, porque você não acredita no que está sendo feito. Graças a Deus agora o Supremo Tribunal reverteu aquele processo de que ia vir para as escolas mesmo o ensino de que homem não é homem, mulher não é mulher, e nossos filhos lá vão escolher que sexo ter. Que são coisas que nós vamos tocando a nossa vidinha sem se preocupar e sem orar, e está acontecendo lá nas esferas em cima, irmão, mas logo virá sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos no mundo ainda, nós ainda vivemos num corpo carnal, e nós estamos debaixo das leis e das regras deste mundo. Balança o irmão que está do seu lado e diga, Deus nunca esqueceu e nunca vai esquecer de você, porque Ele tem o seu nome gravado nas palmas das mãos dEle. Oh glória, aplauda ao Senhor, a Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade. Uma segunda razão de existir tanto sofrimento é que, conforme vimos no capítulo 3, a humanidade é imperfeita e pecadora desde a rebelião no jardim do Éden. Quando o homem governa no pecado, não sendo justo e nem temendo a Deus, ele causa transtorno e sofrimento ao povo. Os governantes que estão aí, a maioria deles, são governantes no pecado, sem Deus. Por isso tanta injustiça, por isso tanto desvio de dinheiro, que eram para ir para os hospitais. Então você chega na porta de um hospital, não pode ser atendido, porque o dinheiro foi desviado para outro lugar, não é? E aí começam as guerras de partido, a guerra de poder, e nós estamos no meio dessa guerra. Quem é que sofre? O povo sofre. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 29:2, na Bíblia Viva, ela diz: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Olha para o teu irmão e diga, está na Bíblia, irmão. Diga, você precisa ir lá na Ibabe e falar para o pastor lá, né? Que está na Bíblia.
Juízes 9, de 8 a 15, vocês vão ver a retratação de uma política fantástica. Diz assim que as árvores foram ungir um rei para si. E aí chamaram a oliveira, chamaram a figueira e chamaram a videira. Cada uma deu uma desculpa para não reinar sobre as árvores. Então disseram: reine tu, espinheiro, sobre nós. E aí o espinheiro diz: pois bem, se não há quem reine, eu reinarei sobre vós, e sairá fogo de mim e atingirá vocês. Os homens do pecado tendem a lutar por domínio, e isso resulta em guerras, opressão e sofrimento. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 a 3. Os males e as tribulações da vida vêm da onde? Salomão, já idoso, escreveu isso. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso, cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. É dureza, não é, irmão? Trabalhar um mês inteiro para receber um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, enquanto um miserável que desvia o dinheiro recebe milhões e nada acontece. Uma pessoa humilde com fome entrou num supermercado e apanhou uma latinha de legumes para levar para o seu filho comer, está preso até hoje. Eclesiastes 8:9 diz: tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que o homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. E nós vamos ver a mesma rejeição que houve lá no jardim do Éden, porque foi isso que Adão e Eva disseram: nós não queremos o teu governo, Deus. Olha para o teu irmão e diga: acorda, irmão. Acorde, irmão, por favor, fique atento ao que eu estou ministrando nessa noite. É para o seu bem, isso é vitamina para os seus ossos, é vitamina para a sua fé. A Bíblia diz então que o governo humano sem Deus causa sofrimento por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da tirania, por causa do egocentrismo. Então não é Deus que é culpado por isso. A rejeição de Samuel como juiz do povo. Vocês já ouviram falar desta passagem que está em 1 Samuel capítulo 8? Eu não vou conseguir ler isso, é claro. Capítulo 8, versículo 1 a 22, vocês leem em casa. Vocês verão novamente Satanás agindo para que o homem rejeitasse o governo de Deus. Conta a história que Samuel é um dos juízes, e Samuel está ensinando e coordenando o povo de Deus. Nós chamamos de teocracia. Teo, Deus, kratos, poder. Então, domínio e poder de Deus. Quem dirigia a nação eram os profetas naquela época, direção de Deus. Eles perguntavam a Deus o que teriam que fazer e levavam para o povo. Ouviam de Deus e levavam para o povo. E a Bíblia diz aqui que em alguns versículos aqui, somente o versículo 4 a 7, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 a 7, que os líderes se reuniram e disseram assim: nós não queremos mais o reinado de Samuel. Samuel já está velho, Samuel já está aí, né? Já está desatualizado. Essa é a linguagem de hoje, né? Já está desatualizado. Então vamos trocar Samuel. Troca Samuel. E Samuel começa a chorar. E quando Samuel se aproxima de Deus e diz: o povo não me quer mais. E Deus diz assim para eles: não é você que eles estão rejeitando, é o meu governo. De novo, o homem não quer o governo de Deus. Leia aí o texto, vocês vão ver só. 1 Samuel 8, 1 a 22, diz assim: então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outras nações. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus: Senhor,
E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Quando o povo não quer a palavra de Deus, quando uma nação não quer a palavra de Deus, irmão, como sua regra para seguir, está rejeitando Deus. Quando os Estados Unidos, alguém perguntou para a filha de Billy Graham, por que os colégios estavam sendo metralhados? Por que tanta gente estava morrendo nos Estados Unidos? Por que Deus não faz nada? Perguntou um repórter para a menina, filha de Billy Graham, e ela então dá um sermão no repórter, depois de citar os textos bíblicos, diz: vocês expulsaram Deus das suas fronteiras, e está aí agora o resultado das desgraças que estão vindo sobre o país. Vocês se lembram que Jesus entrou em uma cidade, e nessa cidade os porcos caíram no mar e disseram para Jesus: suma, Gadara, suma das nossas províncias, saia daqui. E aquela cidade, aquele lugar se tornou um lugar de porcos selvagens. Eles não quiseram Deus, então outra pessoa foi para lá. Meu irmão, nesta noite eu quero, glória a Deus, eu quero convidar você a aceitar Jesus novamente como seu único e suficiente Salvador, e a aceitar a fé em Jesus Cristo, sabendo que Deus tem todo o domínio nos céus e na terra. Nós louvamos a Deus por isso. Não estamos por aí largados e pelados. Os que riram já assistiram na TV, É aquele pessoal que fica sem roupa, sem nada, não aparece nada, fica tranquilo, mas eles ficam no mato lá, ganham dinheiro, para sobreviver fazendo as coisas lá no meio do mato. Uau, teste de sobrevivência. Obrigado, bispo, é isso mesmo. Então vocês viram aqui, os reis oprimiram as famílias, foi o que Deus disse: eles querem um rei, então eu vou dar um rei. Diga isso para o seu irmão, para mim ver se você está acordado. Diga para ele. Deus disse para Samuel: eles querem um rei, então eu vou dar um rei para eles, mas eles vão sofrer. Esse rei vai oprimir a família deles, esse rei vai cobrar impostos, esse rei vai oprimi-los, esse rei vai tomar os filhos deles e as filhas dele para servi-lo, esse rei vai tomar os animais dele, esse rei vai tomar a terra deles, esse rei vai tomar os seus filhos para construir armas, e os seus filhos e o seu povo irá na guerra pelo rei, enquanto o rei fica no seu palácio. Olhe para o teu irmão e diga: o sofrimento é por causa das nossas escolhas. Diga: se você está sofrendo, irmão, mude as suas escolhas. Deus está com você, Ele vai te ajudar a vencer. Amém? Não tem um ditado que diz aí, depois que a gente passa dos 30 ou 200, diz assim: não pode errar mais. A gente erra enquanto é novinho, depois que fica velho não pode errar mais, porque se errar, meu Deus do céu. Então tome cuidado com as tuas escolhas, toma cuidado com o que você está comendo, toma cuidado aonde você está colocando seu dinheiro, toma cuidado, porque se eu não tomar cuidado com isso, sem perceber, eu estarei debaixo do governo desse mundo, do governo do diabo, ao invés de estar debaixo do governo de Deus. Uau! Desculpa, irmão, tenho que falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite. Estou chegando ao final já. Ainda assim, é interessante e é consolador saber que Deus não causa sofrimento. Ele não é responsável pelas guerras, pelos crimes, pela opressão, nem mesmo pelos desastres naturais que fazem as pessoas sofrerem, não é? Ainda assim precisamos saber por que Deus permite esse sofrimento. Então, bispo, vamos lá, fala para o teu irmão: calma, irmão, vamos lá. A pergunta: se Ele é todo poderoso, tem todo o poder para impedi-lo, ou para impedir as lutas, então por que não o faz? Agora é que nós vamos aprender. Para descobrirmos por que Deus permite o sofrimento, temos que voltar ao tempo em que o sofrimento teve início.
Quando Satanás levou Adão e Eva a desobedecer a Deus, surgiu uma questão importante. Satanás não questionou o poder de Deus, até mesmo ele sabe que o poder de Deus é sem limite. Ao invés de questionar o poder de Deus, Satanás questionou o direito de governar de Deus. Por dizer que Deus é um mentiroso que nega o bem a seus súditos, Satanás acusou Deus de um mau governante. Olha aí, Gênesis 3, 2-5. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a serpente afirmou: glória, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele deu a entender que a humanidade se sairia melhor sem o governo de Deus, não precisaria de Deus. A gente vai para as escolas e eles tiram Deus da escola, tiram Deus de tudo. Eu botei textos bíblicos na nossa creche e alguém veio e disse: o Estado é laico, tira os versículos daí. Deu vontade de tirar aquela pessoa que estava lá tirando os versículos de Deus. Eu disse: é aqui que elas aprendem a amar a Deus, aqui elas aprendem a amar a família, aqui elas aprendem a orar pelas autoridades, e vocês estão dizendo que o Estado é laico e não precisa disso? Ai, Jesus. Uau! Por que Deus simplesmente não destruiu os rebeldes no Éden? Quem já fez essa pergunta? Se deu errado, por que não matou Eva e Adão e fez de novo? Quem já fez essa pergunta? Vou explicar. Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Na realidade, é como se tivessem dito: não precisamos de Deus como governante, podemos decidir por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Agora, como poderia resolver esta questão? Como poderia ensinar todas as criaturas inteligentes que os rebeldes estavam errados e que sua maneira de agir era realmente a melhor? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não estava sozinho. Quando Ele criava o mundo, Ele criava com a presença dos anjos. Todo o céu estava vendo, todas as míriades e míriades angelicais e as criaturas do céu estavam vendo o que estava acontecendo. E Deus não é Deus de voltar atrás. A palavra dEle, quando Ele lança a palavra dEle, tem que ser do jeito que Ele quer que seja. Glória a Deus. Por isso Ele é Deus. Alguns talvez digam que Deus poderia simplesmente ter destruído os rebeldes e começar tudo de novo, mas Deus havia declarado o seu propósito de povoar a terra com os descendentes de Adão e de Eva, e queria que eles vivessem num paraíso. Gênesis 1:28. Olha, Deus não é aquele que fala uma palavra e muda daqui a 5 minutos, e isso é bom para você saber que a palavra dele nunca passa. O que ele disse vai se cumprir. Se Deus fosse uma pessoa que falasse, desfalasse, desfalasse, meu irmão, ele diz: a minha palavra é uma só. Se eu disse, está dito para a glória de Deus Pai, amém? Então Gênesis 1:28 diz: e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Deus deu essa ordem: e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrastam no chão. Deus sempre cumpre o seu propósito. Deus não podia destruí-lo, porque Deus abençoou eles para encher a terra, e Deus é Deus para fazer com que aquilo que Ele queria que acontecesse, acontecesse. Então Isaías 55, 10 e 11 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Deus disse: vou criar o homem. Ele não pode agora no meio do caminho falar: não vou criar, mas vou destruir, vou dar uma meia volta aqui. Não, Deus é Deus, glória a Jesus. Diga para o seu irmão: calma, irmão, o bispo está explicando. Livrar-se dos rebeldes no Éden não teria solucionado a questão levantada quanto ao direito de governar de Deus. Por que será que Deus permitiu que Satanás se tornasse o governante desse mundo? E por que Deus tem permitido que os humanos governem a si mesmos? Eu vou explicar agora, através de uma situação com um professor e um aluno rebelde, que ameaçavam levar toda a classe de uma escola à rebelião contra o professor. Preste bem atenção, vamos para uma sala de aula agora. Na sala de aula, certo aluno esperto, porém rebelde, afirma que a explicação do professor está errada, insinuando que o professor não é capacitado. Esse aluno rebelde afirma que conhece um modo muito melhor de resolver o problema que ele colocou ali. Alguns da classe acham que ele tem razão e também se rebelam. O que é que o professor deve fazer então? Preste bem atenção. Se expulsar imediatamente da sala os rebeldes, como isso afetará os outros alunos? Não acharão que o colega rebelde e os que o apoiam estão certos? Todos os outros alunos da classe talvez percam o respeito pelo professor, achando que teme aqueles rebeldes possam provar algum erro seu. Em vez disso, porém, o professor decide deixar que o rebelde mostre à classe como resolver o problema. E a pergunta é essa: será que o aluno é mais qualificado do que o professor? Deus fez alguma coisa similar ao que fez o professor. Milhões de anjos estavam observando. Isso está aí em Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7 na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: na manhã da criação as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Eles estavam vendo tudo que Deus estava fazendo. Deus simplesmente não podia destruí-los sem criar um problema no céu. Se eu de repente pego alguém na igreja aqui e digo: você está excluído, irmão, da igreja, e não explico a vocês o porquê, isso vai criar uma rebelião dentro da igreja, porque vocês ficarão do lado do que foi excluído ao invés de ficar do lado do pastor. E foi isso que aconteceu na classe. De igual modo, considere duas coisas que Deus decidiu não fazer. Eu estou pregando porque há tanto sofrimento no mundo e porque Deus não está fazendo nada aos olhos de alguém. Primeiro, Ele não impediu que Satanás e seus apoiadores tentassem provar que estavam certos. Quando o diabo assume o governo, ele diz: agora eu vou mostrar para vocês como é que se governa. E Deus então foi necessário conceder tempo para isso. Nos milhares de anos da história, a humanidade tem tido a oportunidade de governar a si mesma por meio de todo tipo de governo humano. A humanidade fez progresso na ciência, em outros campos, mas o quadro de injustiças, pobreza, crime, guerra e sofrimento piora cada vez mais. É assim ou não? Quem acha que vai melhorar está enganado. Não vai melhorar, irmão. Segundo as Escrituras, vai piorar a cada dia. E por isso a tua fé tem que estar fortalecida na palavra de Deus. Essas igrejas que estão pregando: irmão, Deus vai dar uma virada na banca. Você não jogou na loteria, mas Deus vai jogar por você. Você vai ficar rico da noite para o dia. Deus vai abençoar. Está cheio de gente se desviando, porque estas coisas não estão se cumprindo, porque não vem de Deus. Mas você nessa noite está recebendo uma palavra revelada, uma palavra de Deus para o teu coração, para você enfrentar toda a luta, toda a prova que vier sobre a tua vida, sabendo que Deus não te abandonou, que Ele está contigo. E assim como Jesus venceu o mundo, Ele disse: você também vai vencer. Ai, Jesus, estou até sem fôlego. A decisão de Deus permitir que os humanos governassem a si mesmos resultaria em que benefícios?
Estou chegando no final. O professor da ilustração sabia que o aluno rebelde e os que tomaram o seu lado estavam errados, mas ele sabia também que dar a eles a oportunidade de tentar provar sua alegação beneficiaria toda a classe. Quando os rebeldes fracassassem, todos os alunos sinceros veriam que o professor era o único qualificado para ensinar naquela classe. Eles entenderiam o professor quando expulsassem da classe todos os rebeldes. Do mesmo modo, Deus sabe que todos os humanos e anjos sinceros se beneficiarão de constatar que Satanás e os outros rebeldes falharam e que os humanos não conseguem governar a si mesmo com êxito. Quando Deus aplicar o juízo contra eles, ninguém questionará a retidão e justiça de Deus. Ai! Como Jeremias na antiguidade, eles aprenderão esta verdade, está em Jeremias 10, 23. Bem sei, ó Deus, que o caminho do homem não pertence a ele, não cabe ao homem mesmo dirigir os seus passos. Eita Deus, estou no final agora. Uau, vocês imaginam a guerra que foi, irmão? Preparando essa palavra e guerreando e sentindo dor no meu corpo. Daqui a pouco comecei a ver estrelinha brilhar. Eu disse: Satanás, sai da minha vida em nome de Jesus. Eu vou falar a palavra de Deus e o povo será fortalecido. Por que tanto tempo Deus permitirá o sofrimento? Porque Ele não impede que aconteça coisas ruins? Bem, considere duas coisas que o professor na ilustração não faria. Primeiro, ele não impediria que o aluno rebelde apresentasse os seus argumentos. Segundo, o professor não ajudaria o rebelde a provar sua alegação. O cara se levantou quando o professor não sabe a resposta. O professor vai ajudar ele? Claro que não. O professor vai ficar quieto, esperar o aluno quebrar a cara e aí dizer para os outros que estão lá: está vendo só? Olha aí quem vocês estavam seguindo. Eu detenho a verdade e não esse aluno rebelde, para fora da classe, e ninguém ficaria chateado por isso. Mas veja que interessante, foi necessário, portanto, conceder tempo para isso. Nos milhares de anos da história, a humanidade tem tido essa oportunidade de governar a si mesma, mas tem acontecido isso. Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé agora. Em segundo lugar, Deus não tem ajudado Satanás a governar esse mundo. Presta bem atenção que agora você precisa entender isso. Se Deus impedisse os crimes horríveis, por exemplo, não estaria Ele na realidade apoiando a causa dos rebeldes? Será que não estaria levando as pessoas a pensar que os humanos podem governar a si mesmos no pecado sem resultados desastrosos? Se Deus abençoasse toda a ação de pecado, não estaria afirmando que o crime compensa? Se Deus agisse assim, seria cúmplice de uma mentira. No entanto, é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18 diz assim: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada, porque a gente sabe que Deus não vai dar nota 10 para o diabo. O que Deus fará com respeito a todos os danos resultantes do governo humano e da influência de Satanás? Faremos bem em nós lembrar de que Deus é todo poderoso. Assim Ele pode e vai desfazer os efeitos do sofrimento da humanidade. Os efeitos do pecado serão removidos por meio da fé no sacrifício de resgate do Senhor Jesus. Os efeitos da morte serão anulados por meio da ressurreição. Glória a Deus. Jesus desfará todas as obras do pecado. Ele disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Amém? Deus fará tudo isso exatamente no tempo certo. Diga para o irmão: calma, irmão. Diga: calma, irmão. Diga: no tempo certo. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Podemos nos alegrar de que Ele não tenha agido antes, pois a sua paciência nos tem dado a oportunidade de aprender a verdade e o servi-lo. Quantos irmãos, depois de passarem pela prova, ficaram mais fortes? Eu sou um desses.
A bispa é uma dessas. Esses dias ela dizia: filho, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, como é que eu estaria de fé crendo em Deus como eu creio hoje? Se você não tivesse passado pelas provas que você passou, meu irmão, você não estaria aí firme agora, ouvindo essa palavra aqui. Glória a Deus. Jesus desfará todo o pecado. Enquanto isso, Deus tem procurado ativamente adoradores sinceros, ajudando-os a suportar qualquer sofrimento que lhes sobrevenha neste mundo turbulento. Aí você vai entender João 4:23. Mas a hora vem, e agora é. Que hora é essa? De sofrimento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. É no meio do sofrimento que você vai mostrar a sua fé. É no meio do sofrimento que você vai provar para Deus que você o ama de verdade. Deus tem amenizado o sofrimento daqueles que o servem com fidelidade. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Eita Deus! Olha para o teu irmão e diga: Deus vai dar o escape. Diga de novo: Deus vai dar escape, irmão. Está difícil, mas o escape está chegando. O escape está chegando, oh, glória a Deus. Alguns talvez se perguntem: será que todo esse sofrimento não poderia ter sido evitado se Deus tivesse criado o homem sem o livre-arbítrio? Os seres humanos foram criados com a dádiva do livre-arbítrio, ou liberdade de escolha. Você percebe como essa dádiva é preciosa? Deus criou inúmeros animais que são guiados em grande parte pelo instinto. O homem constrói robôs que podem ser programados para atender a qualquer comando. Seríamos felizes se Deus nos tivesse criado desse jeito? Não. Estamos, na verdade, contentes de poder escolher que tipo de pessoa queremos ser, que proceder na vida, seguir, que amizades cultivar e assim por diante. Gostamos muito de ter certa medida de liberdade, e é isso que Deus quer que tenhamos: liberdade de escolhas. Diga: Deus não fez de você um robô. Deus te deu liberdade de escolhas. Então, meu irmão, glória a Deus, como podemos usar da melhor maneira possível a dádiva da liberdade de escolha? E por que devemos fazer isso? Porque Deus não está interessado em serviço realizado por obrigação. Olha para o teu irmão e diga: você não é obrigado a vir para a igreja. Você não é obrigado a dar o dízimo, irmão. Você não é obrigado a ofertar na igreja. Você não é obrigado a ajudar aos irmãos. Você não é obrigado a nada disso. Glória a Deus, meu Pai do céu. Mas veja que lindo, 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não estou falando de oferta, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Dá a sua vida, dá o seu serviço, dá o seu amor, dá. Isso não é forçado. Para ilustrar e encerrar agora, o que agradaria mais a um pai ou uma mãe? Não é que o filho dissesse: eu amo você? Mas e se o pai soubesse que aquela criança estava dizendo: eu amo você, porque ela foi ordenada a dizer aquilo? Isso seria espontâneo? Não. Assim a pergunta é: como você usará a liberdade de escolhas que Deus te deu a partir desta noite? Satanás, Adão e Eva fizeram o pior uso possível da liberdade de escolha. Eles rejeitaram o governo de Deus. E o que é que você vai fazer a partir de hoje, meu irmão? Vai se revoltar contra o céu por uma culpa que não é de Deus? Como cristãos, você tem a oportunidade de usar da melhor maneira possível a dádiva maravilhosa da liberdade de escolha. Poderá juntar-se aos milhares de pessoas que tomaram o lado de Deus. Diga para o seu irmão: eleja Deus como seu governante.
Alegre o coração de Deus com a sua fé. E aí você vai provar que Satanás é mentiroso e que como governador ele é um fracasso. Provérbios 27:11 diz: Sê sábio, filho meu, alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Pergunta para o irmão: você já viu alguém desprezar Deus? E qual foi a sua resposta, irmão? Você se calou e concordou com ele? Ou você tinha uma resposta na ponta da língua para dizer para ele que Deus não é culpado pelo sofrimento do homem, mas que são as escolhas, é que este mundo está sendo governado pelo diabo, e aqueles que o seguem, que seguem este mundo, estão debaixo do governo do diabo. Por que Deus permite o sofrimento? Para mostrar a todos o mau governo do homem e do diabo. Por que Deus permite o sofrimento? Para que o homem se arrependa da escolha ruim que fez e volte para os braços do seu Criador. Por que Deus permite o sofrimento? Para amenizar o sofrimento daqueles que o aceitarem são filhos, e assim o façam crescer em meio ao sofrimento. Veja o que 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Amém. Diga para o seu irmão: essa luta não vai derrubar você. Diga: esta prova não vai jogar você para baixo, irmão. Diga: essa prova vai deixar você mais forte. Essa prova vai fazer com que as pessoas que estão ao redor vejam o que é que Deus faz com aqueles que o amam. Glória a Deus. Jesus disse que não estaríamos sozinhos, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele não estaria sozinho, Ele enviaria também o Espírito Santo para nos ajudar. João 14:26, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Então, em meio a todo sofrimento, não estamos sozinhos. Por favor, diga ao irmão: você não está sozinho. Deus está conosco, nos ajudando a suportar até que Ele venha, ou até que nós possamos ir até Ele. Agora eu finalizo com essa frase dessa irmã aqui, Joni Tada Erickson, uma americana cristã. Joni foi autora e apresentadora cristã evangélica, fundadora da Joni and Friends, uma organização acelerando o ministério cristão entre a comunidade deficiente física. No dia 30 de julho de 1967, Joni sofreu uma fratura cervical que a deixou tetraplégica. Ela ajudava pessoas com deficiência física, e de repente, com um tombo, ela ficou tetraplégica. E aí perguntar: mas como, Deus? Por que isso? Depois, quando você lê a história dela, você percebe que ela conseguiu fazer muito mais coisa tetraplégica do que quando ela era boa. Daí ela escreveu uma frase, e meus olhos encheram de lágrimas quando eu li essa frase que ela deixou. Guarda essa frase, escreve ela aí. Ele disse: às vezes Deus permite o que odeia para realizar o que ama. Deus odeia o sofrimento e as lutas, tá? Então, termino com esse texto aqui. Guarda isso no teu coração, irmão. Eu sei que muitos irmãos e irmãs têm chorado muito, por sofrimento, por perda, por medo, por tanta coisa. Diga para o seu irmão: você tem chorado, irmão? Pergunta. Eu queria chorar como a minha esposa chora quando ora. Eu queria ter esse dom de chorar assim. Eu não sei se eu sou coração duro, mas ela começa a orar e de repente começa a chorar. Eu digo: Deus, eu quero orar assim, me ajuda. Quantos irmãos têm chorado, irmão, por tanta coisa difícil? No seu travesseiro, na calada da noite, quando você está sozinha tomando banho, quando você está sozinho tomando banho, você abre a boca ou põe a esponja na boca para gritar, porque está difícil, está duro, a luta não está fácil.
E você pergunta: por que Deus? Por que Deus? Por que tanto sofrimento? E hoje você entendeu. Às vezes Deus permite o que odeia para realizar o que ama. Está pronto para receber o versículo? Olha para esse irmão e diga: eu vou te falar uma coisa agora. Repete comigo para essa pessoa que está do seu lado. Diga: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem sofrimento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diga: Jesus disse isso. Eis que faço nova todas as coisas. Escreve estas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Você não está sozinho, você tem um Pai, e Ele te ama. Cante, adore ao Senhor nesta noite, adore com o teu coração. Eu precisava pregar tudo isso hoje, eu precisava falar tudo isso hoje para você, meu irmão. Glória a Deus, você não será mais o mesmo, você vai sair diferente nesta noite. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Você não está sozinho, Ele está com você na prova, está com você na luta, está com você. Você que está carregando essa enfermidade no teu corpo, você que os médicos disseram que há pouco tempo de vida para você. Adore o papai nessa noite, porque Ele vai estar pondo a mão aí. Olha Ele aí, olha o Espírito Santo aí nesta noite. Mesmo sem merecer, teu amor. Adore ao Senhor, crente. Adore ao Senhor, porque você sabe agora por que o sofrimento no mundo, porque Deus não está agindo, você sabe. Adore-o, adore-o, adore-o. Ser livre.
sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Eu não sou mais órfão, não, não, eu tenho um pai. Glória a Deus. Você não é órfão. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. A igreja se assente, por favor. A igreja pode se assentar. Palavra de Deus, carta de 1 aos Coríntios, verso 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor amado, Pai querido, eu quero te louvar, papai, porque hoje nós não somos mais órfãos, porque o Senhor se agradou em colocar o seu Filho em nosso lugar, Senhor, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras deles nós somos sarados, nós somos adotados, nós somos livres, nós somos libertos, nós somos resgatados. Obrigado, papai, pelo teu amor incondicional. Obrigado pela adoção em teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nessa noite. Nossos corações agradecidos por poder participar mais uma vez do Teu corpo, do Teu sangue, simbolizado, Senhor, pelo pão e o suco, o vinho, Senhor, que dá vida, o pão da cura, meu Deus, e o vinho, Senhor, da salvação. Que essas pessoas que estão nessa noite, os Teus filhos, Senhor, que irão participar mais uma vez. A Tua palavra diz que nós temos que fazer memória de Ti, e essa memória, Senhor, é relembrar que estes elementos têm poder para nos curar, têm poder para nos salvar, e quando tomamos, participamos, nós seremos curados, nós somos curados, nós somos salvos, resgatados, e que o Senhor sobre nós derrame a alegria do Senhor através da Tua morte e da Tua ressurreição, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória seja dado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Grupo de louvor, adore ao Senhor. Você que é batizado, que está em comunhão, você que está nos visitando de outra denominação, está em comunhão com a igreja a qual você congrega, você também tem a liberdade de participar da Santa Ceia. Você que está em comunhão, participe. Você que não é batizado nas águas, por favor, para o seu próprio cuidado, não pegue deste pão e deste corpo. Amém. Deus os abençoe.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Glória a Deus. Os irmãos que podem se colocar de pé, façam isso agora. Vocês receberam um copinho com suco de uva, e esse pãozinho que está aí, que alguns pensam que é bolacha, não é pão asmo. Não pode ser colocado com fermentos, não estraga. Por esse motivo, então, é um pão asmo que aí está. Toma este pão nas suas mãos agora. A Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pai, nós te louvamos. Obrigado por mais uma oportunidade de participar da Santa Ceia aqui na terra. Eu sei que haverá um tempo onde nós participaremos desta ceia contigo, lá no céu, Senhor. E o Senhor mesmo será o diácono, o Senhor mesmo será aquele que nos servirá e dirá: este é o meu corpo que foi partido por vós. E também tomará do cálice e dirá: este é o meu sangue que foi derramado por vós. E não sei, Senhor, parece que a eternidade parará por um tempo para
estarmos ali gozando de alegria, Senhor, na presença do nosso Rei, livre dos sofrimentos, livre das angústias. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais choro, não haverá angústia, Senhor, e essa é a nossa esperança, de servi-lo aqui na terra até o fim da nossa vida, sabendo que lá nós teremos uma nova vida. Nós te agradecemos por este pão, em nome do Senhor Jesus. Participe agora, irmão. Você tem liberdade para comungar com Deus. Adore ao Senhor, fale com Ele nesse momento. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus. Oh, nós te louvamos, Senhor Jesus. Toma agora o seu cálice nas mãos. Jesus, pois, lhes disse: na verdade digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Participe agora, irmãos. Glória a Deus. Oh, meu amado Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Receba a adoração da tua igreja, Jesus. Onde estão os verdadeiros adoradores do Pai, que o adoram em meio à luta? Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
creu que você é livre. Você tem livre-arbítrio. Eu sou livre. Jesus te libertou do governo do diabo. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Diga a Jesus que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Custou o sofrimento de Jesus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Deixa o mundo espiritual ouvir isto. Eu sou livre. Sou livre. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele te libertou. Eu sou livre. Agora você tem liberdade. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Oh, te adoramos. Algo mais que a neve. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifiquem a Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus te purificou. Alvo mais que a neve. É assim que Deus te enxerga. Alvo mais que a neve. Se deste sangue lavado, Porque você é lavado. Então você é livre. Comemore a sua liberdade, irmão. Oh, glória! eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Vamos orar, agradecendo pela Santa Ceia. Pai, obrigado por esse momento ímpar, pela palavra que ouvimos nessa noite. E que o Senhor não tem prazer no sofrimento dos teus filhos. E o Senhor não permite luta além do que possamos suportar. E junto com a luta, Tu nos dá o escape. Obrigado pelo Seu amor para conosco. Pai, em nome de Jesus, somos-Te gratos por esta santa ceia de comunhão, porque saímos daqui nesta noite fortalecidos para enfrentar toda e qualquer prova, sabendo que Deus tem nos guardado, que o Senhor está conosco. Nós Te louvamos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor, tome assento.